Senhor, eu te louvo, Pai, por esse momento de adoração, de intimidade com o Senhor. Te louvo pela verdade que é a Tua palavra, o pão nosso de cada dia, esse alimento vivo que é Jesus, que se entregou por nós naquela cruz, pelo qual nós temos livre acesso a Ti, Pai, podemos Te chamar de Pai, podemos Te adorar como verdadeiros adoradores. Eu Te louvo por esse momento tão precioso, pela companhia maravilhosa do Espírito Santo, esse amigo, esse consolador, esse mestre, ensinador, que glorifica Jesus. E nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar conosco. Ministra para dentro do nosso espírito, para que nós sejamos servos valiosos no Teu reino, assim como nós dissemos na semana passada, como diamantes brutos sendo lapidados, e cada lapidação o nosso valor aumenta. Então eu quero Te agradecer por nessa noite nos lapidar mais uma vez, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pais amados, boa noite. Quem for um semeador quiser semear, você tem liberdade. Pastor, mas eu só semeio no culto de domingo e no culto de quinta, então você não é um semeador, você é um religioso. Semeador não tem dia para semear, né? Todo dia é dia de semear. Quando você não semeia finanças, você semeia atenção, semeia um sorriso, semeia uma palavra. É assim. Nós somos semeadores. Aleluia, Jesus. Jesus falou para os discípulos assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é muito bom a gente ser lapidado pela palavra. É melhor ser lapidado pela palavra do que pela tribulação. E a tribulação também lapida. Na tribulação o camarada corre para Deus, corre para o jejum, corre para a oração, corre para fazer aquilo que ele não vinha fazendo. Então, nós temos duas opções. Ou a gente é lapidado, pode sentar, fica à vontade. Ou a gente é lapidado pela palavra, ou a gente é lapidado pelas circunstâncias, pelas adversidades. As duas maneiras são Deus. Mas Deus está promovendo, então, uma circunstância ruim? Não. Mas Ele está lá no meio da circunstância ruim para ajudar você na lapidação. Ele não promove a circunstância ruim. A circunstância ruim, ela vem para um, para outro. Jesus falou que a tempestade vem, a enchente vem e bate contra a casa que está construída na rocha e a casa que está construída na areia. Então, a condição é a seguinte, não é se vai vir ou não, é onde sua casa está construída que é o negócio. Se a sua casa estiver construída na areia, se preocupe, porque vai vir um vento para te derrubar. E vai te derrubar. E se a sua casa estiver construída na rocha, se preocupa não que vai vir um vento para te derrubar também. Só que não vai te derrubar, porque você está construído na rocha. Então, construir na rocha é ouvir e praticar. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Jesus continua dizendo, aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica é semelhante ao homem insensato que construiu a casa na areia. Então, ouvir e praticar é tudo que nós precisamos. Você quer ver como nós somos praticantes? Eu vou pedir para vocês entregar a cartinha que eu pedi para vocês semana passada. Mas não se preocupa não, eu não vou pedir agora, não, vou pedir no final.
E houve pessoas que me procuraram e perguntaram, pode ser mandado para o WhatsApp? Não, não foi isso que eu falei semana passada. Eu falei que era para fazer, colocar no envelopinho e me trazer letra legível, não letra de médico. E se você não tiver trazido, eu sei que teve gente que não veio hoje porque não tinha feito. Mas se você veio, das duas, uma, você é muito corajoso ou corajosa, ou você fez. Aí como que eu vou poder ajudar você se você tiver feito? Ajudar você a crescer naquilo que Deus te chamou para fazer. Essa é a minha função. Deixa eu abrir aqui num lugar aqui. Abre sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Eu estou com um texto aqui que nós vamos ler ele, mas como nós temos tempo hoje, você não tem nenhum compromisso. Efésios 4 diz assim: Efésios 4, verso 11. Está falando do Senhor aqui, ó. E Ele mesmo, presta atenção nessa palavrinha, Ele mesmo, não é um homem que constitui, não é uma pessoa que se autoconstitui, não é uma herança que se recebe com um testamento, não é um advogado entrando por você na justiça e requerendo e aquilo passa a ser seu. Não, diz assim, ó, Ele mesmo, não tem intervenção de ninguém aqui, nem sua, nem minha, nem de nenhum ser humano e de nenhuma circunstância. Diz assim, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Deus. O próprio Deus deu uns para essas funções. Ele não diz assim, Ele mesmo deu todos para apóstolos, todos para isso, todos para aquilo. Não. Uns para apóstolo, uns para profetas, uns para evangelista, uns para pastores, uns para mestres. E uns ainda para socorros, uns para governos, uns para recepção, uns para servir na mídia, uns para louvar, uns para tocar instrumentos. Ele mesmo deu uns para cada coisa. Olha só, eu não ensinei o Mateus a tocar bateria, mas eu tenho um vídeo dele, se quiser eu posso mostrar para você. Ou podemos colocar aqui no telão, ele pequenininho, quando ele não tinha bateria ainda, tocando bateria no próprio corpo, peladinho. Ele peladinho lá, fazia som com a garganta e batia o pé no chão, e a mão aqui, aí fazia um negócio lá, ele fazia o ritmo. Vou trazer esse vídeo uma hora e colocar aqui. Eu não ensinei ele a tocar bateria. Eu não ensinei a Ana a cantar. A gente estava olhando as fotos esses dias e eu vi um microfone desses de karaokê que estava todo remendado com fita, e nem era fita transparente, era fita daquelas meio marronzinha, sabe? De mercado. Porque ele estava todo quebrado. E eu falei para ela assim, ó, filha, quando você tinha esse microfone aqui, já era uma evolução, porque o primeiro microfone que ela teve, que ela cantava o dia inteiro com ele, era um papelão enrolado, que eu coloquei fita e ela ficava cantando com o papelão. Então ela evoluiu, mas eu não ensinei ela a fazer isso. Eu não ensinei o Mateus a tocar bateria. Eu não ensinei ele a tocar teclado, por exemplo. Ele vem aqui, você tira as músicas, como é que você faz? Você estuda elas antes, você vê lá as notas, como que você faz? Fala aqui para eles ouvirem. Fala, como que você faz para você... Se eu quiser que você tire uma música agora, que você ouviu agora há pouco, como é que você faz?
lembro da música. As notas, a melodia dela, eu vou procurando e as notas, e quando eu acho, eu vou encaixando e vai dar certo. Quanto tempo você está gastando hoje para tirar uma música assim, que você ouve, puxa, gostei dessa música, e você chega aqui, lembra dela e vai tirando. Quanto tempo mais ou menos você está gastando hoje? Nunca contei, mas sim, às vezes 2, 5 minutos, ou menos, não sei. Depende da música, né? Tá, obrigado. Deus deu isso para ele, não foi eu. Como que eu faço? Você faz isso na mente de uma pessoa? Se eu chegar aqui, eu vou tirar uma música agora. Eu quero ser, quero, eu quero ser como um jardim fechado. Deixa eu ver qual tecla que encaixa mais. Regado e cuidado pelo teu espírito. Acertei uma, pelo menos, no meio das 60. Então Deus deu uns. O que você tem, só você tem. E o ministério precisa do que você tem. O ministério é a sua oportunidade, é a minha oportunidade de colocarmos para fora aquilo que nós temos. Mas como nós vamos colocar? Nós precisamos ser lapidados. Então, quando diz assim, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele tinha um objetivo. Olha só o verso 12. Tendo em vista o quê? Ele tinha algo em vista quando ele deu. Tendo em vista o aperfeiçoamento. Fala comigo, aperfeiçoamento. Fala comigo assim, eu estou aqui sendo aperfeiçoado para fazer o que Deus me chamou para fazer. Então ele deu os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para um propósito que ele tinha em mente. E o propósito que Deus tinha em mente era o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do ministério, ou seja, o desempenho de um serviço no reino. Deus quer aperfeiçoar eu e você e eu, para um propósito que ele tem dentro do reino, de um serviço. Tem um serviço para você fazer no reino de Deus. Eu imagino que às vezes até é mais de um. Mas tem algo que é a sua célula tronco e você tem que saber disso. E se você escrever o seu papelzinho, eu vou ajudar você, porque Deus me deu para isso aqui. Você entende? Foi Ele que me deu. Não foi ninguém que me deu, não foi eu que escolhi. Eu não disse assim, a partir de hoje eu vou ser um pastor. Não, Ele me deu pastor. Ele me deu esse chamado, esse dom. Foi Ele que fez isso. Para quê? Para ajudar o corpo de Cristo a ser aperfeiçoado para que todos desempenhem o ministério, ou seja, desempenho de um serviço. Ministério quer dizer serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, para que todos nós, sendo lapidados, cheguemos à maturidade espiritual. Esse é o objetivo, esse é o que Deus tinha em vista. Verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Tá bom. Nós não estamos procurando visão, viu? Esses dias chegou alguém e falou, pastor, você podia fazer isso e isso aí na igreja de vocês, lá na minha igreja faz assim, na igreja faz assado. Não estamos procurando nada para fazer. Você sai lá da sua igreja para vir querer dar serviço para nós aqui do jeito que você quer, faz lá na sua igreja, você devia estar muito contente na sua igreja. Por que você não está na sua igreja? Alguma coisa tem errado. Você não está na sua igreja, provavelmente porque não estão te reconhecendo, né? Às vezes é assim, as pessoas acham que não estão sendo reconhecidas. 1 Timóteo, capítulo 3.
Então nós não estamos procurando boas ideias. Nós temos uma visão e dentro dessa visão, Deus chamou você, assim como me chamou, para fazer essa visão ser propagada para dentro de outros corações. Então não se trata de nós aqui só não. Tem mais pessoas, e eu já dei tarefa para alguns de vocês, se não para todos, fazer mais um, mais dois, mais três de você até o fim do ano, não foi? Porque a visão precisa ser plantada, o que tem no seu coração, já que você já recebeu, precisa ser plantado no coração de outro. Você imagina que proeza que a gente faria se a gente tivesse 4 irmãos Luiz. O irmão Luiz fizesse mais 3 dele. A gente nem ia alugar salão, a gente ia construir nossa igreja própria. 4 irmãos Luiz, esse homem trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada ainda. Ele não tem hora, não tem dia, não tem fim de semana, não tem choro, não tem preguiça, né, irmão Luiz? Irmão Luiz é trabalhador. Se nós tivéssemos 4 irmãos Luiz aqui, a gente ia comprar um terreno em vez de alugar um salão, um galpão. Aí lá, bota os 4 irmãos Luiz, lá você só manda material. Num instantinho está tudo levantado, a parte elétrica também tudo pronto, pintado, entrega o prédio pronto, está aqui, ó. Agora você imagina se a gente tivesse 4 de você também. Já pensou se tivesse 4 de mim, espalhado aqui nessa cidade, apacentando em lugares diferentes? Esse é o meu desejo do meu coração. Chegar uma hora que nós vamos espalhar. Vai chegar a hora. Deus já fez isso com a gente lá atrás, aqui. Começou a fazer, mas não era tempo. Mas na hora que chegar o tempo, talvez nós vamos ter nas cidades vizinhas aqui mais 2, 3 ministérios, 2, 3 igrejas, e vamos precisar de pastores e líderes. Por isso é importante estar aqui hoje. Nós estamos só em família, os irmãos mais velhos, até os jovens aqui são mais velhos. O B, que é jovem, é irmão mais velho. Um dos irmãos mais velhos que tem aqui é o B. O B tem quantos anos de ministério, irmão Marcelo? Quanto? 9 anos de ministério? O B tem 9 anos de ministério, gente. Ele tem 10 anos de idade e 9 de ministério. É um servo aqui dentro. A Maria Rita está lá escondida também. Tem o quê? Uns 7 anos de ministério? Deve ser. Então, já está antes de mim já. Então, Deus tem os propósitos para frente. E nós temos que andar nesse lugar. Então, deixa eu ir direto com você aqui na palavra. Eu não quero ficar falando muito sobre o futuro, o que Deus tem preparado para nós, mas é coisa grande. E essas coisas grandes, ela vem a partir do momento que a gente aceita a lapidação. Então, não pense que... Eu não abri exceção para ninguém que me mandou mensagem ou que me procurou perguntando se podia trazer escrito ou não. Não foi 2 pessoas, foi mais pessoas. Eu não abri exceção por quê? Porque se a gente não pegar naquilo que é o mínimo, como que a gente vai dar um passo a mais? Então o negócio é sério. Eu não estou brincando. Pode parecer que é algo muito simples. Ah, não, escrever no papel, entregar no envelope e tal. Parece algo muito simples, mas não é meu. Se você considerar que é meu, que sou eu que estou fazendo isso, então nós precisamos evoluir. Mas se você considerar que é o Senhor, então você vai fazer por temor ao Senhor. De mim não precisa ter temor não, mas do Senhor precisa. Verso 1. Aleluia, Jesus. Fiel é essa palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Bispo é como um líder. Bispo aqui quer dizer um líder, um ancião, um pastor, uma liderança, um supervisor de alguma coisa. Isso é um bispo. Ou seja, eu vou trocar essa palavra bispo por líder. Se alguém deseja ser líder, excelente obra deseja. Olha que coisa maravilhosa. Você almeja ser líder? Você tem um desejo de ser líder aqui no ministério?
Você deseja algo excelente. Pastor, não tenho desejo de ser líder, não. Não seja um falso humilde, não. Você tem que querer ser um líder. Você começa querendo ser um líder, porque se você quiser ser um líder, você vai se lapidar. Quando você amadurecer, você não precisa desejar ser líder. Quando você amadurecer, você é líder naturalmente. Mas enquanto você não amadurece, pode almejar. Almeja, dá um passo a mais. É uma excelente obra. Está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo que é uma excelente obra, deseja. Então a Bíblia chama de um excelente desejo. Mas aí vem as condições. Aí começa, na minha tradução, começa assim, no verso 2. É necessário. É necessário, é uma necessidade. Não é um privilégio, não é algo a se pensar. Não, é necessário. Ah, mas eu não sei se eu quero fazer assim, eu não sei se eu quero me enquadrar nisso aí. Não, é necessário. É necessário o quê? Que o bispo, o líder, seja irrepreensível. Ah, a gente podia falar um por um, né? Homens e mulheres que estão aqui, vocês são irrepreensíveis? Se alguém olhar para a sua vida, vai falar assim, não, eu olho para a vida deles lá, ó, daquele irmão, daquela irmã, eu não tenho nada que apontar. Eles são um exemplo para mim. Ou as pessoas olham para nós e olham assim, eu não vou olhar, eu olho para a vida daquele, olha para a vida do pastor Anderson, olha o meu pastor lá. A pessoa olha e fala assim, eu não quero ser igual a esse pastor, não. Esse pastor fez tudo errado. Ou alguém vai olhar e falar assim, não, eu quero ser como aquele homem. Ali é um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus, um homem de oração, um homem honesto, uma mulher, sabe, honesta, sóbria. Ela não é uma pessoa que quer viver só nas baladas, nas coisas. Ela é crente de verdade, é uma mulher santa de Deus. Uma mulher que você chega perto dela, você sente a presença de Deus. E isso é ser irrepreensível. Ser irrepreensível é alguém vai querer ser igual a você. Porque para aquela pessoa você é irrepreensível. Ela não acha nada que chamar a sua atenção. Entendeu? Ou deu nó? Ficou claro? Nem todo mundo entendeu, mas tudo bem. Depois você ouve o culto. É necessário então que o líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não grosso, não briguento, não, sabe, aquela pessoa que difícil convivência, está sempre briguenta, sempre agressiva. Então, não agressivo, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, ou seja, não pode ser avarento ou avarenta. Um líder não pode ser avarento. Um líder tem que ser o primeiro irmão da internet. Um líder tem que ser o primeiro a ser um dizimista fiel. O líder é o primeiro. Eu sou o pastor, eu tenho que ser o primeiro. Eu sou o primeiro a ser fiel. Depois o primeiro a ser fiel é os líderes. Porque senão nós vamos ter um monte de ovelhinhas que não são fiéis, porque os líderes não são fiéis, porque o pastor não é fiel. Agora, se eu for fiel e você for infiel, reprovado está você diante do Senhor. Não tenho nada a ver com isso. Mas se você fosse fiel e eu não, reprovado estava eu. Então nós que somos líderes, somos os primeiros a dar o exemplo. E essa é a doutrina mais básica, não ser ganancioso. Não ser avarento, não ser idólatra do dinheiro. Você precisa ser fiel. No mínimo, para Deus te colocar sobre mais. Isso é uma verdade. É uma condição. Verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Dá outra pausa. Vou ler de novo. Que governe bem a sua própria casa. Você governa bem sua casa? Não responde, por favor, mas pensa. Você governa bem sua casa? Seus filhos estão sob disciplina, com todo respeito?
Ou eles fazem o que eles querem. Quem manda na casa são os filhos. Ou é uma bagunça, uma hora quem manda é a mulher, outra hora quem manda é o filho, outra hora quem manda é o vizinho, outra hora quem manda é o cachorro, e aquela bagunça. É uma condição, é necessário, viu? Não esquece isso, é necessário que governe bem a sua própria casa. Pastor, mas é só eu lá em casa, ou eu e minha esposa, ou eu e fulano, ou só eu e Deus. Governe bem sua casa. Se a gente for lá na sua casa agora, a gente vai chegar lá, vai ter cueca em cima do sofá, em cima da televisão. Cueca ou calcinha, sei lá, o que for, roupa suja jogada lá na cozinha, ou ela vai estar lá no cesto. Se a gente chegar no seu banheiro agora, se a gente sair daqui todo mundo agora e for lá na sua casa, entrar dentro do seu banheiro, como que está dentro do seu banheiro? Ih, pastor, o vaso está entupido. O trem está fedendo, pastor. Olha, tem xixi lá de uns 15 dias, pastor. O trem está azedo. Roupa jogada para lá, baratinha andando para cá. Como tá se a gente fosse lá na sua casa agora? Como que a gente ia pegar ela? Isso é governar bem sua casa. É ter não só os filhos sob disciplina, mas ter você mesmo sob disciplina. Isso é uma condição. É necessário isso. Verso 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se não sabe cuidar da própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ai de mim, se eu não cuidar da minha própria casa. Ai de você, como você pode ser um líder se você não cuidar bem da sua casa? Como você pode cuidar da igreja de Deus? Porque não foi só eu que fui chamado para cuidar desse ministério, desse lugar aqui, não. Você foi chamado para cuidar e outros que não estão aqui. Fomos chamados para cuidar da igreja de Deus. A igreja de Deus são as pessoas e é esse lugar aqui. Nós fomos chamados para cuidar. Mas se eu não tiver a minha vida sob disciplina, não souber governar minha casa, eu vou chegar aqui e fazer do mesmo jeito. Eu vou chegar aqui 3 horas da tarde, ligar o ar-condicionado, porque é na igreja. Eu vou ligar o ar-condicionado e vou ficar até 10 horas da noite, que eu vou ir para a igreja, eu vim orar, eu vim, sei lá, fazer alguma coisa, eu vim só orar, ficar por aqui. Aí eu ligo o ar-condicionado e deixo lá torrando energia. Você não sabe governar a sua casa, aí vem sem saber governar aqui também. Lá na casa, sai do quarto, deixa o ar ligado, quem tem ar, quem não tem ar, deixa o ventilador ligado, deixa a luz ligada, deixa o computador ligado, e sai e vai comer, vai almoçar, tá, volta lá, tá tudo ligado, sai, vai para a rua, deixa tudo ligado. Não tem responsabilidade, não sabe governar, não sabe cuidar das próprias coisas. Como é a sua gaveta de roupa? Se a gente fosse lá agora. Como é, jovens, a sua gaveta de roupa? Senhores, senhoras que estão aqui, anciãos e anciãs do povo. Se a gente fosse lá na sua gaveta agora, eu ia falar do irmão João, falar de mim. Se a gente fosse lá na gaveta do Pastor Andros agora, como é que tá? Eu sei o filminho certinho como é que ela tá. Como é que tá meus sapatos, meus tênis, eu sei tudo certinho como é que tá lá. E eu sei onde está cada coisa, eu sei onde está cada pulseira do meu relógio, eu sei onde está o meu perfume, eu sei onde está o talco de pôr no pé, eu sei onde está o spray, eu sei tudo, eu sei onde estão as cuecas, eu sei onde estão as meias, eu sei onde estão as meias mais longas, as meias mais curtas. Quando eu quero usar, eu vou lá no lugar certo. Eu não fico revirando minha gaveta. Você fica revirando sua gaveta? Então, quando eu chego aqui, eu me importo se o ar está ligado e se a energia está dando, sei lá, R$1.000 por mês. Então, o ar Deus deu para nós, vamos ligar nos nossos dias de culto, momentos de culto. É fazer outra coisa, eu trouxe... Você tem uma ideia, como pastor Andros vou te falar como que eu sou. Talvez isso vai te ajudar. Eu trouxe um ventilador lá de casa para o pessoal ensaiar no louvor. Um ventiladorzão, eu ligo ali no chão e sopra todo mundo aqui, ó. Porque eles ensaiam 2 horas e tanto.
Não vou deixar o ar ligado aí, consumindo energia. Se for muito necessário, a gente faz. Pastor, isso é avareza? Não, isso é cuidado com a casa de Deus. E Deus me constituiu para isso aqui, ó, cuidar da igreja de Deus. E eu não cuido como um irresponsável. Eu não cuido como um gastador. Eu não cuido como alguém esbanjador. Não, eu cuido com responsabilidade. Nós recebemos uma oferta para comprar essa bateria linda aí, ó. Nós não recebemos a oferta, não pegamos ela em mãos. Mas nós recebemos a oferta. Alguém disse, vou ofertar a bateria. Essa bateria aqui, eu não vou nem falar o valor, mas é um bom valor. É um bom valor. E aí nós fomos olhar a bateria. E aí eu fui com o Mateus e fui com o irmão Florindo. Fomos em lojas, fomos pesquisar. E olha, eu gastei tempo. Eu enrolava um pouco eles de certa forma, gastando tempo para a gente pesquisar a melhor condição. Não, nós podemos ter uma bateria de 30 mil reais. Já que alguém que ofertou, eu podia ser um irresponsável. Fala assim, não, alguém ofertou, vou escolher uma bateria de 30 mil reais. Mas não, todo o tempo andando com eles, o Mateus é testemunha. Ele viu quantas vezes eu falei, não, olha, nós vamos olhar essa que atende e essa que é melhor que atende. Nós não vamos olhar aquela, nós vamos olhar alguma que atende. Então, das que atende, tem essa aqui, que é um valor mais embaixo, e tem essa aqui, que é um valor mais alto. E eu vou passar para a pessoa, e a pessoa vai ver o que tem proposto no coração dela. E eu dizia para eles assim, eu estou tendo zelo com a oferta. Se eu não tiver zelo com aquilo, como Deus vai pôr mais? Porque a responsabilidade é minha. Eu tenho responsabilidade com os recursos que entram aqui, com as ofertas que entram. Então eu não posso ser um irresponsável. Eu poderia gastar tudo à toa, mas eu não sou um irresponsável. Aprendi isso com meu pai na fé. O pastor Célio é extremamente zeloso com as finanças do ministério. Extremamente zeloso. Se não der para comprar um parafuso, ele não compra um parafuso. Ele não gosta de dívida. Quando se trata do ministério, ele é extremamente zeloso. Extremamente. Tem gente que nem gosta que seja zeloso assim. Mas ele não está para fazer o que as pessoas gostam. Ele está fazer... Ele tem uma pessoa que ele vai prestar conta, que é o Senhor. E eu também tenho uma pessoa que eu vou prestar conta. Então, nós somos, para ser líder, é necessário você governar a sua casa. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Por isso, amados, a sua função que você faz é a cara de como é sua casa. Não, lá em casa eu sou pontual, pastor. Eu chego na hora. Na hora da janta eu sou o primeiro. Na hora do almoço eu sou o primeiro. Na hora do café eu sou o primeiro. Na hora de limpar eu sou o último. Sou pontual, pastor. Eu só apareço depois que acaba. Acabou, apareci. Como que é? A função que você faz aqui dentro do ministério, você está fazendo ela hoje do mesmo jeito que você governa a sua casa. Então eu diria para você o mesmo que eu diria para mim. Deixa eu organizar melhor as minhas gavetas. Eu, se fosse você, e você vai sair daqui assim hoje, em nome de Jesus, chega lá na sua casa e revisa seu guarda-roupa, a sua parte. Revisa os seus calçados. Se você está guardando lá tênis sujo de barro, lá nas coisas, porque é a minha esposa que limpa. Toma vergonha na sua cara, quase que eu falei isso. Só não falei isso porque está filmando. Se não estivesse filmando, eu ia dizer, toma vergonha na sua cara. É tanto responsabilidade sua, principalmente sua. Sabe, amados, às vezes os homens querem que as mulheres façam tudo. Acho que é obrigação delas. Mas não é nossa. Não custa nada, não vai cair sua mão se a hora que você terminar de almoçar, você lavar seu prato. Não vai cair sua mão. E se você pegar o da sua esposa, dos seus filhos lavar também, não vai cair sua mão. Pode ter certeza. Estou dando um exemplo, você pega para todas as áreas. Quando você for sair do banheiro, se o seu banheiro precisa de um rodinho para rapar, compra o rodinho e deixa lá dentro. Aí alguém vai, tira o rodinho, aí você fala, não tem o rodinho, levaram embora, deixa cheio de água e fica com raiva ainda porque alguém levou o rodinho e não trouxe de volta. Compra outro rodinho.
Deixa esse rodinho aqui, gente. Reúne sua casa. Fala assim, gente, esse rodinho aqui é exclusivo para o banheiro. Pronto, você está governando bem sua casa. A gente tem que ir lá no Beabá, né? Eu querendo ir no lugar. Nós temos que ir onde que Deus encontra a gente para tratar. Não adianta achar que Ele vai tratar a gente em outro lugar. Ele vai lá no... Se Ele vai encontrar a gente para tratar lá no raso, Ele vai tratar lá no raso. Porque se no raso não tiver suficiente, você também não é fiel no profundo. Se no raso você não for responsável, no mais profundo você não vai ser menos ainda. Você vai se afogar no mais profundo. Aleluia. Verso 6. Estamos acabando. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Ou seja, o diabo se achou, ele achou que ele tinha direito, que porque ele servia ele tinha um direito. E aí ele se rebelou. Então, às vezes, um servo, um líder, alguém que serve dentro da igreja, só porque você serve não te dá um direito. Não é porque você serve que você tem direito de chegar e ligar o ar-condicionado 3 horas da tarde e desligar à meia-noite. Não é porque você serve que você tem o direito de chegar ali, empurrar o Yuri para o lado e assumir o lugar dele na mesa. Sai para lá que eu vou mexer nesse computador. Empurrar o Pedro para lá. Não é porque você serve, não é porque você está servindo dentro de uma área do ministério que você tem o direito de chegar e empurrar o outro para outro canto. Ou chegar e falar assim, vou lá na cozinha, vou pegar o que eu quiser aqui para mim comer. Vocês têm um pastor. Vocês têm liderança. E você pode ter certeza que a liderança de vocês não é irresponsável com o que vem aqui. Esses dias chegou alguma cesta básica para nós. E aí eu vi a cesta, Deus falou sim no meu coração, o que era para fazer. E eu fiz aquilo. E pessoas que viram eu fazer aquilo julgaram. Ai, a cesta é para isso? Nem sabe. Tem que cuidar de você mesmo. Se Deus mandou eu fazer, quer você goste, quer você não goste. Ah, então também não dou mais, pastor. Então não dá. Quem não vai colher é você. Não sou eu. Agora, se você colocar aqui dentro, Deus falar para você, leva uma cesta básica, põe lá no ministério. Você pode ter certeza que eu vou procurar, Senhor, o que o Senhor quer que faz? Eu posso dar ela, amados, deixa eu escandalizar você para você entender o lugar que nós andamos. Eu posso dar essa cesta básica, como eu já fiz muitas vezes, para pessoas bem simples, bem pobrezinhas, morando na rua, que vinha pedir aqui na frente. Posso dar. E posso dar para a pessoa mais cheia da grana que tiver aqui dentro. Uma pessoa que está bem estruturada, que não está precisando. Talvez não está precisando aos nossos olhos, mas se Deus quer fazer um agradinho para ela, você pode ter certeza que eu vou fazer. Posso dar para o pequenininho, posso dar para o maiorzinho. Então não me julgue não, que você já está sabendo como é que funciona. Aleluia. Então não é porque nós servimos que nós temos um direito, viu? Se tem um direito que nós temos é de ser servos. E terminando o nosso serviço, sentir como um servo inútil, como Jesus falou. O que eu faço agora? Eu não estou fazendo tão pouco. Eu estou sendo tão inútil, eu preciso fazer mais alguma coisa. Eu preciso servir mais. Eu não estou servindo não é para homens, eu estou servindo é para Deus. O Deus do céu, o meu Deus, é a Ele que eu sirvo. E Ele me deu esse ministério para me congregar, para me servir dentro dele. Senhor, está pouco o que eu estou fazendo. Nós estamos precisando de gente para servir. Nós temos uns servindo demais. Mas não é porque eles querem servir demais. Eles têm um coração de servir demais. Mas é porque está sobrecarregado, porque alguém está deixando a peteca cair. Se um deixa a peteca cair, sobrecarrega o outro. Lembra que nós lemos em Efésios? Até que todos cheguem no mesmo nível de fé e maturidade. Então todos nós, enquanto está pesando mais para um que para outro, nós não estamos todos no nível de maturidade. Pastor, estava tão bom ser lá em Rondonópolis. Por que o senhor resolveu vir para cá, pastor? Essas palavras aí eu vou te falar, pastor. Ah, não faz um negócio desse comigo, não. Mas isso é a verdade, né? Vamos lá, verso 7. Também é necessário. Fala comigo, é necessário.
De novo, é necessário. Mais uma vez, é necessário. O que mais que é necessário? Vamos ver, tem muita coisa necessária, vamos ver mais essa. Também é necessário que tenha boa reputação perante os que estão de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Ponto. Vou ler de novo. É necessário que tenha boa reputação perante os que estão de fora. Como é que as pessoas de fora te veem? Você compra e paga? Você promete e você cumpre? Você combina um horário e você vai? Quando você combina um compromisso que não dá para você ir, você avisa? Como que as pessoas de fora te veem? Pastor, não estou nem aí com as pessoas de fora. Você pode não estar nem aí, mas a Bíblia está. A Bíblia se importa como que as pessoas de fora te veem. Está dizendo aqui que precisa ter boa reputação. Todo mundo olha e fala assim, ah lá, aquele camarada lá, eu gosto de fazer negócio com ele, que é um camarada honesto. Eu gosto de tratar com o irmão fulano lá, ó, daquela igreja lá do Sal da Terra, porque ele é cumpridor da palavra dele. Eu gosto de tratar com aquela irmã, porque mesmo com o prejuízo dela, ela cumpre. Então, eu quero até servir ela, nem sabe o que quer dizer servir, eu quero até servir aquela pessoa, porque ela mesmo com prejuízo próprio, eu vou lá e reparto até o prejuízo, porque a pessoa mantém o posicionamento. É uma pessoa de fibra, uma pessoa inteligente, uma pessoa honesta, uma pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada. Como que as pessoas de fora veem você? Você está aprovado por elas ou reprovado? Você tem boa reputação ou má fama? Compra e não paga. Trata e não cumpre. Marca e não vai. Fala que vai fazer e não faz. Vive dando desculpa. Ah, eu não fiz por isso. Ah, eu esqueci. Ah, cada hora é uma desculpa. As pessoas de fora estão vendo você. Você está fazendo o seu cartaz. Vai passar um filme no cinema esse fim de semana. E você está no cartaz, você é a estrela principal. As pessoas de fora vão ir lá querer assistir o filme. Ou elas vão correr longe. Deus me livre, esse ator aí não presta. Ah, eu estou feliz. Porque eu sei que Deus está lapidando a gente. Ele está ajustando aqui os ponteiros. Verso 8. Da mesma forma os diáconos. Diácono quer dizer como um serviçal. É o servo. Diácono é isso, é o servo. O servo da igreja. Tem igreja que coloca o nome de diácono. Olha lá. Esses aqui são os diáconos. Diáconos que trabalham na recepção, diáconos que trabalham na limpeza do banheiro, diáconos que cuidam de outra coisa. São servos para todas as coisas. É necessário para esses também, pode parecer coisinha pequena, mas olha só, da mesma forma, quer dizer que é necessário. Da mesma maneira que é necessário para o bispo, é necessário para os diáconos e as diaconisas. É necessário que os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Olha de novo a avareza aqui, tem que ser fiel. Conservando o mistério da fé e da consciência pura. Também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Como que eu sou provado para servir? Vou te falar como que você é provado para servir. Toda vez que é falado para você chegar num certo horário e você chega, você está sendo provado. Se você não chega, você está sendo provado também. Quando Deus fala para nós assim, amanhã 18 horas é o culto. Quero todos 18 horas aqui. E você não se empenha para chegar às 18 horas, qual que é a prova que você está passando? Ou reprovando? É a prova do horário. Eu vou esforçar tudo. Domingo eu paro tudo. 3 horas para tarde eu quero ficar em consagração e oração, porque eu quero chegar lá na igreja e ajudar o fogo a pegar naquele lugar.
Precisa ser 3 horas, pode ser 5. Mas eu vou me esforçar. E isso é uma prova. Escreve no papelzinho o que você sente no seu coração. Eu gostaria de servir nisso aqui, eu tenho essa aqui é minha célula tronca, isso aqui que eu, sabe, pastor, tal. Escreve essa cartinha, traz, põe no envelopinho, traz e me entrega. É uma prova. E aqui diz, sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Você já pensou, se toda vez que eu fui provado assim e eu não passei, sabe o que faz? Faz servir dobrado. Eu vou servir dobrado, Senhor, porque eu senti tão mal. O pastor Célio pediu para a gente fazer isso e isso, eu não fiz, Senhor. Eu já passei muitas provas, você não faz ideia. Alguém pensa assim, não, pastor, você já foi aprovado faz tempo. Eu fui para Rondonópolis para passar em prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tum, tum. Eu fui lá para passar por prova. Você é fiel? Vamos ver se é fiel mesmo. Vou arrancar você do seu habitat, Deus faz isso. Vou arrancar você do seu habitat e vou trazer por meio da condição. E vamos ver se é fiel mesmo. E mais uma coisa, agora eu vou te dar uma espremida, filho. Eu vou espremer você na sua finança, vou espremer você no seu tempo, vou espremer você na sua família, vou espremer você, filho, até onde você é fiel. Você acha que Deus não faz isso, não? Se você acha isso, você não conhece Ele. Ele faz. Ele prova, para depois você servir, se for irrepreensível. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. É necessário, homens, ser marido de uma mulher só. Você não pode ter a sua mulher em casa e outra no trabalho. Mesmo que você não faça nada físico, você não pode ter uma em casa e outra no celular. Outra na novela, outra no filme, outra num cartaz. Que você fica cobiçando. Isso é ter outra. Ter outra não é só você ter um caso com a mulher, não. Ter outra é você ficar cobiçando a mulher do próximo. Ai, pastor, tá provando demais, tá apertando. Mas vamos chegar a hora das mulheres também. Nós já falamos das mulheres? Não, né? Verso 11. Da mesma forma, nós pulamos esse, né? Pulou. E nenhuma mulher falou assim, pastor, pulou minha parte. Irmãs, vocês tinham que ter falado, pulou minha parte, pastor. Vai falar só para os homens isso aí? O verso 11 diz assim, da mesma forma as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias, equilibradas e fiéis em tudo. Eu fico olhando, sabe, nesses anos de igreja todo, eu vejo, olha, para cada 10 mulheres fiéis, levanta um homem. Eu nunca vi os homens ser tão devagar desse jeito. Eu vi na história, né? Hoje em dia não é assim. Normalmente as mulheres assumem e já começam a servir, já começam a fazer uma coisa, já começam a importar com a necessidade. Eu vou mandar pintar ali, pastor, eu vou fazer um negócio. Às vezes as mulheres se levantam, são mais perspicazes que os homens. Por que será? Só que também quando o homem levanta, deixa a mulher para trás, hein? Se ela não vigiar. Ser fiéis em tudo é um papel da mulher. E a maior parte das mulheres faz isso muito bem. E nós homens estamos aprendendo a fazer. Então os diáconos, servos, sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Também. O servo também tem que governar bem a casa? Não, vou mudar de igreja, deixa eu ir embora. Essa igreja está muito difícil. Eu quero ser líder, eu tenho que cuidar bem da minha casa. Eu quero ser só um servo, eu tenho que cuidar da minha casa. Não quero ser nada, quero ser só ovelha. Vai ter que cuidar bem da sua casa. Vai ter que aprender a cuidar bem, senão como ovelha você fica reprovada. E o lobo vem e te papa. Verso 13. Porque os que servirem bem como servos, como diáconos, como líderes, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.
Escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Pronto. Por que que isso tudo foi escrito para nós? Para que a gente saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como eu devo me comportar? Olha, tarefa de casa para sábado que vem. Não vale usar IA. Se você usar IA, você sabia que eu posso colocar, o que eu vou te pedir, eu posso colocar depois na IA e ela vai dizer para mim se tem traços de IA naquilo que você vai fazer. Ela fala. Ela conhece ela mesma. Você vai fazer um resuminho do que nós falamos aqui hoje. Papelzinho, não quero nada por celular, nem preciso me perguntar. Faz, digita, ou faz, pode fazer escrito, mas com a letra legível. Qualquer coisa eu chamo a pastora Melissa, minha intérprete. Ela é professora, então ela sabe discernir vários tipos de letra, eu não sei. Mal sei a minha, às vezes eu escrevo, quando eu vou olhar lá de novo, um ano depois, eu falo, hã? Que? Eu mal conheço, mal entendo o que eu mesmo escrevi, maluco. A gente fica só digitando hoje em dia, a hora que você vai escrever, sai aquele garrancho, né? Então vocês vão fazer um resuminho, anotou? Resuminho dessa palavra de hoje. E o que você acha que você precisa dessa palavrinha? E vai me trazer sábado que vem escrito. Prova. É Espírito Santo. Você vai trazer sábado que vem juntamente com o seu bilhetinho que você não fez, que era para entregar hoje. Ah, descobri quem que não fez. Yuri, você trouxe? Então tá, vocês trouxeram? Beleza, você estava aí escondidinho aí, né? Então, semana que vem, isso é a misericórdia de Deus. Vocês que trouxeram, quem trouxe pode me entregar hoje. Quem não trouxe, semana que vem, porque é o último sábado. Depois de sábado que vem eu não vou receber mais. Nem adianta me falar nada. Não adianta chorar, não adianta espernear, dizer que o seu cachorrinho morreu. Não adianta nada, nada. Não vou receber mais. Tá? Então até sábado que vem, traz escritinho o resumo de hoje, com os pontos marcantes para você, e a sua cartinha dizendo sobre aquilo que você tem no coração para servir, com excelência. Combinado? Levanta a mãozinha. Todo mundo. Todo mundo. Fala assim, eu topo. Então tá bom, pronto. Filmou, senhor? Não adianta ter baixado rápido não, viu? Amém? Vamos embora então? Vamos orar? Vamos ver se a gente posta essa reunião hoje ainda. Depois você pega lá e vai ouvir ela novamente. Tem muito ponto importante aqui. Isso aqui define a gente como filho de Deus, como servos e como líderes. 1 Timóteo capítulo 3 nos define como servos e como líderes. O líder ideal, o servo ideal está em 1 Timóteo 3. Esse é o servo aprovado por Deus. E tudo na sua vida que não tiver em conformidade, nem na minha vida, nós temos que fazer o quê? Por isso eu pedi o resuminho. Você anota lá, você faz um check-up de você mesmo. Isso não está de acordo. Eu não governo minha casa. A minha gaveta é uma bagunça. A minha finança é uma... Quase que eu falei uma zona. Minha finança é terrível. Nossa, eu sou péssimo pagador, pior comprador. Não é pior comprador porque compra e toma prejuízo, não. É porque compra quando não precisa comprar. E se endivida. Eu sou péssimo nisso, não dá isso aqui. Marido de uma só mulher, vixe. Não, eu preciso ser mais honrado. E vai anotando lá. Você tem que ser claro assim. Se você não for claro assim, você vai ficar no mesmo lugar. E talvez eu vou ter que repetir para você 1 ano ou mais a mesma coisa. Senhor, eu te louvo e te agradeço por nos lapidar nessa noite com a tua palavra. Foi para isso mesmo que o Senhor nos deu, para que todos nós cheguemos
a maturidade espiritual, o mesmo nível de fé, que nós sejamos aperfeiçoados, lapidados, para manifestar esse corpo maravilhoso na terra, que é o corpo de Cristo, com poder, com amor, com zelo, com responsabilidade. E eu te agradeço por fixar essa palavra no coração e mente dos teus filhos e das tuas filhas. E que quem ouvir pela internet seja edificado para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.